Então, bem-vindos a mais uma aula do curso de renormalização algébrica e de simetria BRST. Bem, nós já familiarizamos nas aulas passadas com a formulação funcional da invariância de BRST, ou seja, com a identidade de Slavnov-Taylor. Então, já vimos algumas aplicações da simetria BRST na construção dos espaços assintóticos in-out, na remoção dos estados de norma negativa e dos estados não físicos. E claro que, do ponto de vista quântico, tudo isso tem que ser complementado com a possibilidade de estender a invariância BRST ao nível quântico, a todas as ordens, na expansão em H cortado, na expansão em loop. Então, isso significa mostrar que a identidade de Slavnov-Taylor pode ser mantida ordem a ordem na expansão em loop, introduzindo eventuais contratermos não invariantes, quando por uma escolha genérica do procedimento de renormalização. Então, hoje vamos discutir um dos primeiros grandes desafios da extensão ao nível quântico da identidade de Slavnov-Taylor, que é a potencial presença da anomalia de Adler-Bardeen, da anomalia de Gage, que pode aparecer no setor da identidade de Slavnov-Taylor. Então, é um capítulo bem bonito, digamos, relacionado aos aspectos quânticos da teoria de Yang-Mills, um capítulo muito longo que envolve muitos resultados que foram juntados ao longo de vários anos e que tem como alicerce um famoso teorema de Adler-Bardeen sobre a famosa anomalia de Adler-Bardeen, que pode aparecer no setor da identidade de Slavnov-Taylor. Então, nesta primeira aula, a gente vai discutir como a anomalia de Adler-Bardeen surge e vamos fazer algumas considerações sobre a anomalia e não vamos entrar em maiores detalhes. E nas próximas aulas iremos entender melhor a origem, digamos, podemos dizer a origem topológica da anomalia de Adler-Bardeen e o famoso teorema de não renormalização de Adler-Bardeen associado a essa anomalia e como esse teorema pode ser utilizado para, eventualmente, fazer com que a anomalia não esteja presente. Então, isso requer um fine-tuning muito bem feito entre a escolha do grupo de calibre e as representações fermiônicas, como veremos, né? E este fine-tuning tem aplicações físicas muito relevantes, por exemplo, no modelo padrão, que eu vou mostrar e vou indicar algumas referências, assim, em que vocês podem obter mais detalhes. Então, trata-se de um capítulo muito bonito, muito grande, assim, muito rico, relacionado aos aspectos quânticos da simetria de BRST via identidade de Slavnov-Taylor. Então, vamos começar relembrando um pouquinho a ação de partida, né? Então, a ação de partida, temos o termo de Yang-Mills, né? E depois temos o termo de matéria e o termo de fixação de calibre. Então, a ação de Yang-Mills é a ação que vocês já viram várias vezes, é F-mini, F-mini. Depois temos o termo de matéria, que vamos escolher um campo fermiônico, aqui é a derivada covariante, né?
E, e o índice I, da derivada covariante do campo fermiônico, se refere à representação fermiônica, ou seja, as matrizes TA e J são os geradores do grupo, e os índices I e J especificam a representação fermiônica. E depois temos o termo de fixação de calibre, digamos, podemos escolher sem nenhuma falta de generalidade um calibre linear covariante. Nós sabemos que a fixação de calibre é expressada através de um termo BRST exato, então a fixação de calibre é dada por esta expressão aqui. Aqui temos a parte do campo de Nakanishi-Lautrup, e aqui temos os campos fantasmas de Faddeev-Popov. E ação S, que é a soma da ação de Yang-Mills, mais ação de matéria, mais o termo de fixação de calibre, é invariante, e deixada invariante por transformações de BRST. Vamos ver um pouquinho as transformações. As transformações de BRST, como já vimos nas aulas passadas, são dadas por estas expressões. A transformação de BRST do campo de calibre é basicamente uma transformação de calibre, onde o parâmetro de calibre é trocado pelo campo fantasma C. Depois, o campo fantasma tem essa transformação bem particular, é uma transformação não linear. E depois temos as transformações fermiônicas, aqui aparecem de novo os geradores do grupo na representação fermiônica. E depois temos o anti-ghost, se transforma no campo de Nakanishi-Lautrup, o campo de Nakanishi-Lautrup é invariante. E, como vimos já na aula passada, o operador de BRST é nilpotente. Vamos fazer aqui uma primeira observação sobre as matrizes da representação fermiônica. E, obviamente, as matrizes da representação fermiônica dependem da escolha do grupo e da representação em que os férmions são colocados. Existem várias possibilidades, em princípio, vários grupos. Por exemplo, no caso em que o grupo seja SU3, e os índices IJ sejam os índices da representação fundamental, as matrizes TA são dadas pelas matrizes de German. As famosas matrizes de German, nós temos 8 matrizes correspondentes ao gerador de SU3, e são matrizes 3 por 3, porque os índices IJ vão de 1 até 3. Eu relembro aqui que as matrizes de German têm uma propriedade bastante interessante. Se a gente calcula o traço do anticomutador de duas matrizes de German, lambda B, lambda C, e aqui coloca um outro gerador, lambda A, esse traço dá uma quantidade que é chamada de DABC. DABC é o famoso tensor totalmente simétrico na troca dos índices A, B, C. Então, as matrizes de German, que correspondem à representação fundamental do grupo SU3, contém, além do tensor completamente antissimétrico FABC das constantes de estrutura, as matrizes de German possuem um tensor completamente simétrico DABC. Como veremos, esse tensor ele terá um papel muito importante na expressão final da famosa anomalia de Adler-Bardeen, do setor de Slavnov-Taylor. Então, essa é uma ressalva importante. Agora, vamos também um pouquinho especificar a natureza do férmion. Então, vamos assumir também que
a gente esteja trabalhando com um fermion que seja um fermion quiral, né? Por exemplo, a quiralidade left. Então, isso significa que quando eu atuo com o famoso projetor, o menos gama 5 sobre 2, sobre o spinor left, eu vou achar de novo o spinor left, ou seja, a atuação do projetor quiral no spinor left, ele reproduz o spinor left. Então, eu tenho um spinor quiral, quiralidade esquerda, né? Então, temos dois ingredientes, digamos, não triviais aqui, né? Digamos, temos a representação fermiônica, né? Por exemplo, SU3, né? Na fundamental, matriz de Gell-Mann, tensor DABC, e temos também a quiralidade, então a presença da matriz gama 5. Então, isso sim significa que, implicitamente, através do campo fermiônico, colocamos na teoria dois ingredientes importantes. Colocamos na teoria o tensor completamente simétrico DABC e colocamos na teoria também a quantidade completamente antissimétrica epsilon mini rho sigma. Esta quantidade irá aparecer no cálculo dos diagramas de Feynman quando, por exemplo, num diagrama tiver aparecendo o traço de gama 5 saturado com todas as outras matrizes de Dirac. Então, escolhendo, por exemplo, a representação fundamental de SU3 ou outras representações que possuem o DABC, e escolhendo um fermion de natureza quiral, temos um tensor DABC completamente simétrico e temos também o epsilon mini rho sigma. Então, tendo feito essas ressalvas, né, vamos agora implementar de forma funcional a invariância de BRST. Olhando, como já vimos na aula passada, para as transformações de BRST, é fácil reconhecer que praticamente quase todas as transformações de BRST são não lineares, porque envolvem produtos de campos no mesmo ponto. Por exemplo, esse termo aqui é não linear, porque tanto o campo de calibre quanto o campo C se propagam. Esta transformação aqui também define um operador não linear, é um produto de dois campos fantasmas no mesmo ponto. A transformação dos spinores também é não linear. E as únicas transformações lineares são as transformações do antigosto e do multiplicador de Nakanishi-Lautrup. Então, como vimos na aula passada, para definir a um nível quântico as transformações de BRST, devido à natureza não linear da maioria das transformações de BRST, é preciso introduzir os operadores compostos que aparecem nas transformações. Isso se faz através da introdução de oportunas fontes externas, né? Então, temos a fonte ômega, associada à transformação de BRST do campo A, a fonte L, associada à transformação de BRST do campo C, e depois as fontes Y barato, associada à transformação do spinor, e Y associada à transformação do spinor psi barato. E as fontes ômega, L, psi barato, e Y barato e Y são escolhidas como sendo deixadas invariantes pelo operador de BRST. Portanto, devido à nilpotência do operador de BRST, o termo de fonte externa é deixado invariante, né? Por construção. Então, introduzindo o termo de fonte que leva em consideração a não linearidade das transformações de BRST,
se define o que se chama de ação completa. Então, temos a ação de Yang-Mills, parte de matéria, o gauge fixing e o termo de fonte. E a ação completa é deixada invariante pelas transformações de BRST, e agora, tendo introduzido as fontes externas, esta identidade aqui pode ser escrita em forma funcional de uma maneira que seja compatível com o princípio de ação quântica. Então, a maneira de transformar a invariância de BRST numa identidade funcional é dar origem às chamadas identidades de Slavnov-Taylor. Então, a ação sigma é invariante, deixada invariante por esta operação aqui, que é expressa a identidade de Slavnov-Taylor. A identidade de Slavnov-Taylor, como vimos na aula passada, ela é dada por esta expressão aqui. Então, esta expressão, relembrando um pouquinho da aula em que discutimos assim, o princípio de ação quântica, a gente vê como cada termo desta expressão aqui é compatível com o princípio de ação quântica, justamente porque termos assim, que são escritos assim, desta forma aqui justamente correspondem a transformações não lineares, e são justamente escritos de uma maneira de tal forma que tudo é compatível com o princípio de ação quântica, porque de fato introduzimos assim todos os operadores compostos associados à simetria de BRST, que é uma simetria não linear. Portanto, a não linearidade da simetria BRST é traduzida a nível funcional via a identidade de Slavnov-Taylor, que é a forma da identidade compatível com o princípio de ação quântica, e que, portanto, é a base de partida para a discussão da extensão quântica das invariâncias do modelo. Então, esta é a famosa identidade de Slavnov-Taylor, Outry-Level, e válida para ação Outry-Level sigma. E também, como já vimos, podemos introduzir o chamado operador linearizado. O operador linearizado se chama de linearizado porque a ação sigma aparece de forma linear. Então, o operador linearizado, devido ao fato de que a ação sigma satisfaz a identidade de Slavnov-Taylor, o operador linearizado possui a importante propriedade de ser nilpotente. Assim, essa é uma propriedade importante que reflete basicamente a nilpotência do operador de BRST a nível funcional. Então, esta equação aqui, a nilpotência do operador linearizado, é basicamente a generalização funcional da nilpotência do operador de BRST. Muito bem. Agora, é importante observar que no calibre escolhido, que é o calibre linear covariante, o calibre linear covariante, temos, além da identidade de Slavnov-Taylor, temos outras duas identidades compatíveis com o princípio de ação quântica. A primeira identidade é a chamada identidade de Ward do campo de Nakanishi-Lautrup. Se a gente assim olhar para a variação da ação sigma com relação ao campo de Nakanishi-Lautrup, observa que aqui temos um termo linear nos campos. Então, esse é um termo de quebra linear. Então, esta é
equação completamente compatível com o princípio de ação. Então, é uma identidade de Ward ao trilevel que eventualmente pode ser estendida ao nível quântico. Ela é conhecida como identidade de Ward do campo de Nakanishi-Naoto ou simplesmente como condição de calibre. Obviamente, ela depende da escolha de calibre. Digamos, cada calibre possui suas próprias identidades de Ward adicionais. No calibre linear covariante, a identidade de Ward associada ao campo B é dada por esta expressão aqui. E depois temos uma terceira identidade de Ward, que de fato pode ser obtida fazendo a comutação da identidade de Ward do campo de Nakanishi-Naoto com a identidade de Slavnov-Taylor. Eu tenho duas identidades, a identidade de Slavnov-Taylor, a identidade do campo de Nakanishi-Naoto, posso fazer a comutação entre as duas e vou obter uma terceira. Essa terceira identidade é conhecida como a equação do anti-Ghost, porque envolve o anti-Ghost. E aqui vocês reconhecem, digamos, todos os termos desta equação são todos compatíveis com o princípio de ação. Do ponto de vista físico, esta identidade expressa uma propriedade muito simples da ação sigma, é que o anti-Ghost sebafato ele só pode aparecer na combinação ω-til, sendo que ω-til é uma expressão dada pela soma da fonte ω-mi, que é a fonte associada à variação de BTS do campo A, mais a derivada do anti-Ghost. Então, o anti-Ghost, esta equação aqui me diz que o anti-Ghost aparece sempre nesta combinação aqui. O que é muito fácil de se perceber já olhando para o termo de Faddeev-Popov. Se eu faço uma derivada por parte, a derivada vai atuar em cima do anti-Ghost, então o anti-Ghost, a derivada do anti-Ghost se combina exatamente com o termo de fonte, com este termo de fonte aqui, com este termo de fonte aqui, dando exatamente origem a esta combinação aqui. Então, resumindo, ao nível, ao trilevel, temos uma ação de partida sigma, com todos os ingredientes, ação de Yang-Mills, gauge fixing, temos especificado bem a ação de matéria, a representação dos fermions, a natureza dos fermions, nesse caso escolhemos um spin-off left, e temos assim o termo de fonte. Então temos a identidade de Slavnov-Taylor, temos a identidade de Ward do campo de Nakanishi-Naoto ou condição de calibre, e temos a identidade do anti-Ghost. Então, temos basicamente a teoria é definida por esse conjunto de três identidades. Então, agora o próximo passo, como a gente já viu em vários exemplos, na QED e outros exemplos, é discutir a extensão quântica dessas três simetrias. Então, vamos começar, digamos, pelas mais simples, Vamos começar, por exemplo, pela equação do do campo de Nakanishi-Naoto. Então, vamos mostrar que esta identidade de Ward aqui sempre pode ser estendida ao nível quântico. Então, antes de fazer isso, vale a pena mostrar numa tabela todos os números quânticos dos campos e das fontes que aparecem na ação sigma. Então, temos as dimensões e o número de Ghost. Então, A tem dimensão 1, B tem dimensão 2.
O C barato, por convenção, basicamente podemos escolher 0, e o C barato 2. De fato, podemos escolher também 1 e 1, mas como tem a invariância do número de Ghost, assim, o Ghost e o anti-Ghost sempre se recombinam, então eles sempre aparecem numa dada dimensionalidade. Então, normalmente o Ghost é escolhido como tendo dimensão 0. Isso faz com que o operador de BRST não muda as dimensões dos campos. Então, temos 0, 2, os espinores têm dimensão 3,5, a fonte associada à variação de A, justamente, o operador de BRST não muda a dimensão dos campos, então ela tem dimensão 3, a fonte L associada à variação de C terá dimensão 4, e as fontes Y e Y barato terão dimensão 5,5. O número de Ghost de A é 0, de B é 0, de C é 1, menos 1, C barato. Psi e Psi barato tem número de Ghost 0, mas Psi e Psi barato são de natureza fermiônica, então são variáveis anticomutantes. Ômega tem número de Ghost menos 1, L tem número de Ghost menos 2, e Y e Y barato tem número de Ghost menos 1. Então, as duas fontes, Y e Y barato, têm dimensão 5,5 e tem também o índice espinorial, porque são fontes associadas às transformações dos espinores Psi e Psi barato. Porém, tem também um número de Ghost nulo, então são, de fato, variáveis bosônicas, por possuírem um índice espinorial e também um número de Ghost. Muito bem. Então, vamos começar com a identidade do campo de Nakanishi-Lautrop, com a chamada equação do B ou da fixação de calibre. Então, vamos mostrar que esta identidade de Ward aqui não possui anomalias. Muito bem. Então, antes de prosseguir, vale a pena fazer dois comentários. O primeiro é que o campo B tem dimensão 2, e esta identidade aqui é uma identidade local, depende do ponto, do espaço-tempo, e, obviamente, olhando para a tabela aqui, o termo de quebra linear tem também dimensão 2. Isso é um ponto importante que vai simplificar muito a análise. Então, vamos supor que a gente tenha calculado o funcional gama, o funcional gerador 1pi, utilizando um procedimento de renormalização genérico. Então, a gente tem calculado gama, que é uma série de potências em H cortado, sendo que o primeiro termo é a ação ao trilevel, o termo em H potência 0. Então, pelo princípio de ação, a condição de calibre ou identidade de Ward do campo de Nakanishi-Lautrop se escreve desta forma: temos o termo linear e, em princípio, temos um certo termo de quebra, que aparece, digamos, a uma ordem Hn. Agora, esse termo de quebra aqui tem os mesmos números quânticos associado ao operador D em dB. Então, possui o índice de cor A, ele é local, ou seja, não é uma quantidade integrada, depende do ponto do espaço-tempo, porque o operador de Ward associado à identidade do campo B depende do ponto do espaço-tempo, como já vimos no exemplo da QD, por exemplo. E depois, o possível termo de quebra tem dimensão 2, porque B tem dimensão 2, e tem também número de Ghost 0, porque B tem número de Ghost 0. E, além do mais,
e como o operador D em DB satisfaz essa condição funcional, o comutador de dois operadores no ponto x e no ponto y comuta, temos a condição de consistência ou de Wessels-Zumino associada ao termo de quebra, ou seja, o possível termo de quebra ΔA obedece esta condição de consistência. Então, temos que resolver essa condição de consistência aqui e temos que olhar para a solução mais geral possível e depois temos que ver se podemos reabsorver a solução mais geral possível através de contratermos não invariantes, ordem a ordem. E assim o procedimento será iterado ordem por ordem. Então, poderemos, no caso em que a solução dessa condição de consistência seja, digamos, trivial, como veremos, então, nesse caso, é sempre possível estender a equação do multiplicador de Lagrange ou do campo de Nakanishi-Lautrop para todas as ordens. Então, vamos olhar um pouquinho os detalhes desta condição de consistência. Então, como ΔA de x tem dimensão 2, levando em consideração os números quânticos dos campos desta tabela, é muito fácil ver que ΔA pode ser parametrizado da seguinte forma. Como B tem dimensão 2, o campo B só pode aparecer linearmente. E aqui eu tenho certos coeficientes, ômega-B. Esses coeficientes são constantes, não dependem do ponto do espaço-tempo, e a estrutura nos índices AB pode ser qualquer. Então, em princípio, os coeficientes ômega-B, eu posso decompor esta quantidade ômega-B numa parte completamente simétrica e numa parte completamente antissimétrica. Eu posso fazer isso porque justamente tenho dois índices de cor. Então, a parte que depende do campo de Nakanishi-Lautrop é dada por esta expressão aqui com ômega-B, coeficientes arbitrários. E depois eu tenho um objeto que não depende de B, que eu chamo de ΔT. É um objeto qualquer que depende do campo A, do campo C, do campo C barato. De fato, o campo C barato, como veremos, não aparece, mas o importante é que esta quantidade aqui, ΔT, não dependa de B, porque a dependência em B já foi isolada. Então, como B tem dimensão 2, aqui eu posso ter, assim, eu coloco a dependência de todos os outros campos que eu consigo colocar. Muito bem. Então, então agora vamos impor a condição de consistência. Vamos impor a condição de consistência sobre o termo de quebra ΔA. Então, impondo a condição de consistência sobre o termo de quebra ΔA, é muito fácil ver que a parte antissimétrica desta decomposição aqui é igual a zero. E esse é um ponto muito importante, justamente a parte antissimétrica é nula. E, portanto, eu fico só com a parte simétrica. Então, esse é basicamente o resultado que a gente queria, ou seja, o fato de que a parte antissimétrica é nula garante a ausência de anomalia na identidade do multiplicador de Lagrange ou do campo de Nakanishi-Lautrop. De fato, a presença de um objeto antissimétrico representaria uma obstrução para a identidade de Ward do campo B. Por que isso? Porque
sendo a parte antissimétrica nula por causa da condição de consistência, o termo de quebra ele vai ser escrito da seguinte forma. Aqui aparece só a parte simétrica e aqui o restante, a parte que não depende de B. Então, agora, como é fácil de se entender, toda esta expressão aqui pode ser escrita como a variação funcional deste operador aqui, que justamente é D em dB, de uma quantidade, ΔB. Essa quantidade é um polinômio local, integrado, de dimensão 4, que tem exatamente os mesmos números quânticos da ação. Este termo aqui é o termo associado a ΔT, e isso é sempre possível escrever ΔT desta forma aqui, justamente porque ΔT não depende de B. Então, este termo aqui nunca apresenta problemas, mas, obviamente, este termo aqui pode ser escrito desta forma aqui, justamente porque ômega AB aqui aparece só a parte simétrica. Se eu tivesse também a parte antissimétrica não nula, obviamente não poderia escrever o termo de quebra desta forma aqui, porque automaticamente o produto BA-BB é automaticamente simétrico, então ele projeta só sobre a parte simétrica. Se eu tivesse uma parte antissimétrica não nula, não poderia escrever o termo ΔA desta forma aqui. Então, o que seria uma potencial anomalia para a identidade de Word do campo B? Seria justamente a presença de um termo antissimétrico. Porém, este termo antissimétrico é nulo por causa da condição de consistência, portanto, a forma geral do termo de quebra só apresenta o termo simétrico e, portanto, todo o termo de quebra pode ser escrito como sendo uma variação funcional do operador D em dB sobre uma quantidade integrada local de dimensão 2, onde aqui aparece o termo dtil e o primeiro termo, que justamente contém sua parte simétrica. Então, devido ao fato de que a parte antissimétrica é nula por causa da condição de consistência de Wessels-Zumino, só sobra a parte simétrica e, portanto, eu posso sempre realizar esta operação aqui. Então, agora é muito fácil observar que esta quantidade tem os mesmos números quânticos da ação de partida, então isso significa que eu posso sempre redefinir a ação gama e escolher uma nova ação gama linha e posso reabsorver o termo de quebra introduzindo o contratermo não invariante local integrado ΔB, a ordem Hn, e a nova ação gama linha irá satisfazer a identidade de Word do campo de Nakanishi-Lautrop para ter a ordem Hn mais 1. E aí eu vou repetindo de novo o procedimento de forma iterativa. Então, a conclusão é que é sempre possível reabsorver os possíveis termos de quebra que aparecem na identidade de Word do campo de Nakanishi-Lautrop. É sempre possível preservar esta identidade ao nível quântico a todas as ordens. Então, este é, digamos, um exemplo bastante simples de aplicação da condição de consistência e de análise da implementação ao nível quântico de uma identidade de Word relativamente simples, que é a condição de calibre ou identidade de Word do campo de Nakanishi-Lautrop. Muito bem, então é sempre possível escolher um funcional gama que obedece esta equação aqui.
É a mesma coisa para a identidade do anti-ghost. Eu deixo, digamos, a prova da validade desta identidade como exercício, e basicamente é muito parecida com a análise que fizemos no caso da identidade de Word do campo de Nakanishi-Lautrop. Então, também a equação do anti-ghost pode ser mantida a todas as ordens, o que basicamente significa que o campo fantasma, o antifantasma separato, sempre vai aparecer nesta combinação aqui. Ou seja, o anti-ghost se combina com a fonte ômega sempre nesta combinação aqui. Então, no livro que fizemos com Olivier, encontra-se a prova da validade desta identidade de Word, mas assim, deixo isso como um exercício muito simples para vocês assim resolverem. E, como sempre, vocês têm que olhar o operador funcional que é envolvido na identidade de Word. Neste caso, o operador funcional é D in D separato mais D min D ômega. Como separato e ômega carregam um número de Ghost, eles são anticomutantes, então o gerador funcional associado a esta equação aqui obedece uma condição de Wess-Zumino que é dada por anticomutadores, e não por comutadores, como no caso do operador D em DB, que é um operador bosônico, porque o campo B não tem número de Ghost. Aqui não, o operador funcional é um operador que possui um número de Ghost e, portanto, temos anticomutadores e não comutadores. Mas, fora isso, é muito parecido a discussão é muito parecida com o que foi feito no caso desta equação aqui. Então, estas duas equações sempre podem ser mantidas ao nível quântico. Então, vamos agora analisar a identidade de Slavnov-Taylor, que é o nosso principal objetivo. Então, tendo mostrado a identidade do campo B e do anti-ghost, vamos agora olhar o que pode acontecer com a identidade de Slavnov-Taylor. Então, pelo princípio de ação, por uma escolha genérica do procedimento de renormalização, em princípio, a identidade de Slavnov-Taylor possui um termo de quebra atil, que aparece a uma certa ordem Hn, e atil, agora temos que olhar um pouquinho a natureza da identidade de Slavnov-Taylor. Primeiramente, vamos olhar um pouquinho a identidade de Slavnov-Taylor. Então, ela é uma identidade integrada, e cada termo, se vocês observam bem, possui número de Ghost mais 1. Ômega tem número de Ghost menos 1, portanto, a derivada em d ômega tem número de Ghost mais 1. L tem número de Ghost menos 2, C tem número de Ghost mais 1, então este termo aqui tem número de Ghost mais 1 também. C barato tem número de Ghost menos 1, portanto, esse termo tem número de Ghost mais 1, e também uns outros. Então, o operador de Slavnov-Taylor é um operador integrado com número de Ghost mais 1. Portanto, o possível termo de quebra da identidade de Slavnov-Taylor, atil será um polinômio integrado de dimensão 4 e com número de Ghost mais 1. Isso é um fato importante porque a identidade de Slavnov-Taylor justamente reflete a natureza do operador de BRST, que aumenta o número de Ghost de uma unidade e não muda a dimensão dos campos. Portanto, o operador de Slavnov-Taylor terá as mesmas propriedades.
Então, ATIL será um polinômio integrado de dimensão 4, porque justamente o operador de BRST não muda as dimensões, com número de Ghost, mais 1. Então, em princípio, ATIL depende, assim, de todas as variáveis à disposição. Depende do Ghost, tem que ter número de Ghost mais 1, depende do campo A, dos espinores, da fonte ômega chapéu, que é a combinação de ômega mais DMC. Esta combinação surge por causa da equação do anti-Ghost. Depois depende das outras fontes. O único campo que não aparece aqui é o campo B. O campo B não aparece justamente por causa da identidade de Word, do campo de Nakanishi-Lautrup. E também isso é muito fácil de se entender, porque o campo B de fato é um campo não interagente. Se a gente for olhar a expressão da ação, reconhece imediatamente que o campo B aparece só na parte quadrática. Aqui é quadrático, então não há um verdadeiro termo de interação do campo B com os outros campos. Então, ele basicamente é um campo, digamos assim, não interagente. E este fato é expressado exatamente pela condição de calibre, pela identidade de Word do campo de Nakanishi-Lautrup, e se reflete também na ausência dele no potencial termo de quebra da identidade de Slavnov-Taylor. Muito bem. Então agora temos que, em princípio, estudar. O próximo passo é ver qual é a condição de consistência que o termo de quebra tem que obedecer. Muito bem. Então, aqui usamos a famosa relação que já vimos, assim, nas aulas passadas. Essa é uma relação, assim, realmente muito... muito particular. Digamos assim, algo que expressa todo o poder algébrico da invariância de BRST. Essa identidade aqui, como vimos na aula passada, ela vale para qualquer objeto F, seja o funcional gama, o AMPI ou qualquer outro objeto. Então, vamos aplicar esta condição aqui. Obviamente, esta condição aqui é exata. Então, vamos aplicar esta condição aqui. Vamos escolher F como sendo o funcional gama. Então, atuando com B gama aqui sobre a identidade Slavnov-Taylor, temos imediatamente 0, o que nos leva à condição de consistência para o termo de quebra ATIL. Então, aplicando B gama, lembrando que aqui já tem um H cortado N, temos essa condição aqui, e B gama, esta condição aqui, lembrando que B gama é linear em gama e, portanto, tem uma expansão também em série de potências em H cortado. O primeiro termo é B sigma, justamente B gama é o linearizado. É o operador linearizado que é linear em gama e, portanto, tem essa expansão aqui. E como já tenho um H cortado N, vou pegar só o primeiro termo. Então, esta é a condição de consistência obedecida pelo termo de quebra ATIL. Então, lembrando que B sigma é um operador nilpotente, porque a ação ao trilevel satisfaz a identidade de Slavnov-Taylor de forma exata. Temos esta equação aqui ao trilevel é exata e, portanto, o operador linearizado associado com a identidade de Slavnov-Taylor ao trilevel é nilpotente. Então, temos que
o termo de quebra, o potencial termo de quebra da identidade de Slavnov-Taylor, pertence à cohomologia do operador linearizado B-sigma no espaço dos polinômios locais integrados de dimensão 4 e número de Ghost 1. Então, este é o problema que temos que resolver. Então, temos que ver se esta equação aqui tem soluções cohomologicamente triviais ou não. Então, o potencial termo de quebra da identidade de Slavnov-Taylor pertence à cohomologia do operador linearizado B-sigma no espaço dos polinômios integrados de dimensão 4 e número de Ghost mais 1. Muito bem. Então, a identidade de Slavnov não será anômala se a solução mais geral desta condição aqui pode ser escrita de forma trivial, ou seja, se ATIL pode ser escrito como uma variação B-sigma de um certo A-chapéu com A-chapéu local, uma quantidade local integrada, sem número de Ghost, com número de Ghost 0, porque o número de Ghost é carregado pelo B-sigma, e, portanto, se a solução mais geral deste problema aqui for deste tipo aqui, então eu posso sempre redefinir o funcional gama, definir um novo funcional gama', reabsorvendo o termo, o possível termo de quebra, introduzindo este contratermo aqui não invariante, que justamente cancela o potencial termo de quebra. Então, eu sempre posso redefinir a ação, posso definir uma nova ação gama', reabsorvendo o potencial termo de quebra, introduzindo a quantidade local, a chapéu, que tem os mesmos números quânticos da ação de partida, em particular dimensão 4, o número de Ghost 0, e a nova ação gama' irá satisfazer a identidade de Slavnov-Taylor até a ordem n mais 1. Agora vou repetir iterativamente, sempre se a condição de consistência de Wessels-Zumino, ou que nesse caso é um problema de cohomologia para o operador B-sigma, tem solução trivial, então é sempre possível implementar a identidade de Slavnov-Taylor a todas as ordens. Isso significa basicamente que a simetria de BRST pode ser mantida a todas as ordens e que, digamos, a teoria é sadia, ou seja, toda a discussão sobre a unitariedade, a construção do espaço de Fock, e tudo isso se mantém, digamos, a um nível quântico, quando depois eu começo a calcular elementos de matrizes da matriz S a ordens mais elevadas, então tudo é preservado, a teoria é consistente, não há nenhuma falha na unitariedade e em outras propriedades físicas. Então, se a solução de consistência associada ao potencial termo de quebra da identidade Slavnov-Taylor admite a solução cohomologicamente trivial, então a identidade Slavnov-Taylor sempre pode ser mantida ao nível quântico. Então o problema é saber se a solução mais geral da equação 1 pode ser colocada nesta forma aqui, que é a forma cohomologicamente trivial. Muito bem. Todavia, neste caso, a vida não é tão simples, né? Justamente, assim, olhando para a ação de partida, nós introduzimos, assim, algumas quantidades, assim, altamente não triviais, como o tensor completamente simétrico de ABC. Por exemplo, escolhemos as matrizes de Gell-Mann, introduzimos um spinor quiral,
via gama 5, portanto temos o tensor epsilon mini rho sigma completamente antissimétrico, e nesse caso a vida não é tão simples, não é tão simples, pelo contrário, é um tanto quanto complexa. E o estudo desta condição de consistência aqui é bastante longo, bastante comprido, porque justamente a TIL depende de muitas variáveis, né? Então, eu tenho que escrever o polinômio integrado de dimensão 4 com número de Ghost mais 1 em todas essas variáveis. Então, como vocês podem imaginar, como tenho um número bastante elevado de variáveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a quantidade de possíveis termos é muito elevada. Então, a análise desta condição aqui é bastante longa, né? Então, eu vou apresentar um resumo, me focando nos pontos mais importantes, e quem depois quiser olhar os detalhes, no livro que fizemos com o Olivier, tem um capítulo dedicado só ao estudo desta condição de consistência aqui. Aliás, tem vários capítulos, porque esta condição de consistência implicará assim conceitos assim bem bonitos, e nós gastaremos várias aulas para entendermos assim tudo aquilo que é gerado a partir desta condição aqui. Então, então, em princípio, temos que escrever o polinômio o mais geral possível, de dimensão 4, número de Ghost 1, integrado, aplicar esta condição e ver o que acontece. Isso é algo bastante longo, embora conceitualmente não seja complicado. Mas, enfim, resumindo, né, é possível mostrar que todos os termos que dependem das variáveis psi barato, ômega til, L, Y e Y barato, ou seja, todos os termos que têm uma dependência destes termos aqui e que satisfazem esta condição aqui, podem ser colocados na forma trivial. Ou seja, o termo de quebra ATIL pode ser escrito como um primeiro termo que depende só do Ghost de Faddeev-Popov e do campo de calibre A, e o restante, que depende destas outras variáveis, sempre pode ser colocado nesta forma aqui. Então, do ponto de vista da condição de Wessels-Zumino, da condição de consistência, desta condição de consistência aqui, essas variáveis, psi barato, ômega, L, Y e Y barato, entram via solução trivial. Então, a dependência do potencial termo de quebra de psi barato, ômega til, L, Y e Y barato sempre pode ser absorvida através do contratermo não invariante ATIL. Então, esta é uma longa discussão, porque tem que ser analisado termo a termo. No livro com o Olivier, vocês encontram a análise de todos os termos, né? Então, digamos, a dependência destes termos aqui é sempre trivial. Isso pode parecer um pouco estranho no caso dos férmions, porque a gente pode se perguntar, mas como? A gente introduziu a matéria, agora a matéria não vai contribuir, então por que introduzimos a matéria? Essa é uma pergunta bem interessante. De fato, os campos psi barato, eles não se manifestam a nível da expressão final da própria
do próprio termo de quebra, que será não trivial. Porém, eles estão embutidos no termo de quebra via as famosas quantidades de ABC, que é o tensor completamente simétrico associado à representação dos gostos, e via a quantidade epsilon mini rho sigma associada à matriz gama 5. Portanto, os espinores psi barato não aparecem diretamente na expressão final da solução, digamos, não trivial, mas a contribuição desses espinores está embutida na expressão final via o tensor de ABC e o tensor epsilon mini rho sigma, e isso ficará cada vez mais claro quando iremos analisar o coeficiente, digamos, associado à solução não trivial em termos de diagramas de Feynman. Isso será objeto da próxima aula. Mas então, vamos dar continuidade. Então, digamos, a análise da dependência dos campos psi barato e das fontes se encontra no capítulo do livro com o Olivier, e lá justamente cada termo foi discutido e foi mostrado que a dependência pode ser sempre escrita de uma forma homologicamente trivial. Então, esses campos aqui podem ser sempre reabsorvidos via contratermos não invariantes. Muito bem. Então, agora, como o operador linearizado B sigma é nilpotente e B sigma de ATIL obedece esta condição de consistência aqui, obviamente, B ao quadrado é zero, então a condição de consistência agora, em termos de ATIL, ela se escreve desta forma aqui, né? Ou seja, temos que analisamos assim um primeiro pedaço, que é o pedaço que corresponde a estes campos aqui. Agora temos que analisar a dependência em C e A, e este termo aqui obedece justamente esta condição aqui, porque B sigma é nilpotente, então este termo automaticamente é solução. E aqui acontece uma coisa bastante interessante, né? E vocês devem lembrar que o operador linearizado B sigma, quando ele atua sobre os campos elementares A, C barato, B, psi barato, ou seja, se eu aqui tenho um objeto que depende só dos campos elementares, como neste caso aqui eu tenho C e A, o operador B sigma linearizado não é nada mais do que o próprio operador de BRST. Isso é muito simples, porque lembrando a expressão de B sigma, por exemplo, B sigma atuando no campo A, ele corresponde a D sigma em D ômega, mas D sigma em D ômega justamente é a variação de S de AMI. Então, B sigma de A não é nada mais do que S de A. Então, quando o operador linearizado atua nos campos, só nos campos elementares, não nas fontes, o operador B sigma e S são a mesma coisa. S atua trivialmente nas fontes, o B sigma não, e isso significa que, de uma certa forma, B sigma é uma versão off-shell da simetria de BRST, mas quando os dois operadores atuam só nos campos elementares, a ação dos dois é exatamente a mesma. Então, essa condição de consistência aqui basicamente, temos que resolver esta condição aqui, S de A
que depende agora só do gosto de Faddeev Popov e do campo de calibre igual a zero. Esse é um problema de cohomologia para o operador de BRST. Em que espaço? No espaço dos polinômios integrados de dimensão 4 e com número de gosto 1 dos polinômios locais. Então, temos que resolver este problema de cohomologia aqui. Esse é um problema complexo porque trata-se de uma cohomologia justamente integrada. O operador S atua no espaço dos polinômios integrados locais de dimensão 4 e número de gosto 1. Então, esse é chamado de problema de cohomologia integrado, ou seja, problema de cohomologia de S módulo D, como veremos na próxima aula. Módulo D significa justamente módulo uma derivada total, porque a integral de uma derivada total é nula. Então, sendo A um polinômio integrado, esta condição aqui é satisfeita a nível de ômega 1,4 do polinômio local ômega 1,4 módulo uma derivada total. E isso dá origem a uma série de equações, chamadas de equações de descida, que tem uma literatura muito vasta, é um assunto muito bonito, porque envolve toda a geometria associada ao operador de BRST, toda a interpretação geométrica do operador BRST, se introduz até uma conexão generalizada, que é A mais C, tem as famosas condições de horizontalidade, a fórmula russa, os polinômios de Chern, enfim, é um capítulo muito bonito associado à cohomologia de BRST, que se encontra num dos capítulos do livro com o Olivier, que eu vou abordar nas próximas aulas, onde veremos os aspectos mais salientes da cohomologia do operador BRST. Então, por enquanto, vamos entender um pouquinho que tipo de equações temos que resolver na busca da solução da equação de consistência 3, ou seja, deste problema aqui, que é um problema de cohomologia justamente chamado de cohomologia integrada, porque o operador S atua no espaço dos polinômios integrados de dimensão 4, o número de gosto. Muito bem. Então, então vamos atuar com o operador de BRS sobre o polinômio. Isso tem que ser zero. Agora, lembrando que aqui eu tenho uma integral, e esta equação aqui não me diz que S ômega 1,4 é zero. Me diz que S ômega 1,4 é a derivada total de alguma coisa que eu chamei de ômega 2,3, e 2 é número de gosto 2, porque ômega 1,4 tem número de gosto 1. Então, quando eu atuo com S, gero uma quantidade que tem número de gosto 2. Aqui aparece uma derivada total, de tal forma que quando faço a integral, isso aqui é zero. E aqui aparece um índice de Lorentz, porque aqui tem uma derivada total. E como aqui eu tenho dimensão 4 e a derivada carrega uma dimensão, eu tenho um objeto de dimensão 3. Então, esta equação aqui me diz que, atuando com o operador de BRST sobre ômega 1,4, eu tenho a derivada total de um objeto de dimensão 3, número de gosto 2, e com índice de Lorentz. Muito bem. E sendo ômega 1,4 uma quantidade local, ômega 2,3 será também uma quantidade local. E agora eu posso aplicar de novo o operador S. Então, eu aplico o operador S em ambos os lados da equação 4. Como S ao quadrado é zero, o primeiro termo vai dar zero,
e utilizando o fato que S anticomuta com a derivada. Isso é muito simples de ver, porque S tem uma representação funcional integrada. Então, eu tenho que a derivada total de S desta quantidade aqui é zero. Então, o que esta condição me diz? Me diz que S de dessa quantidade ômega 2, 3 não é zero, mas é a derivada total, ni, de alguma coisa que tem número de gosto 3, porque ômega 2 tem número de gosto 2, quando aplico S tem o número de gosto 3, e a dimensão, como aqui tem uma derivada, aqui tem dimensão 3, vai ter dimensão 2, e aqui eu tenho dois índices de Lorentz antissimétricos, de tal forma que quando eu volto atrás, aplicando a primeira derivada, vou ter uma derivada aqui, então eu vou ter um produto simétrico de derivadas. Como isso aqui é antissimétrico, vai me dar zero. Então, S de ômega 2, 3, mi, não é zero, mas é ômega 3, 2, antissimétrico em mi com uma derivada espacial de mi. E sendo ômega 2, 3 local, também ômega 3, 2 será local. E agora eu posso continuar fazendo a mesma coisa. Aplico de novo S em ambos os lados e continuo o mesmo raciocínio. E desta forma, a gente vai acabar tendo um sistema de equações não triviais, que justamente são chamadas de equações de descida. São as famosas equações SES. Essas equações podem ser escritas em termos de formas diferenciais, utilizando a notação das formas diferenciais. Isso a gente vai ver nas próximas aulas. Mas é claro que essas equações acabam num certo ponto. Acabam no ponto em que eu saturo todos os índices de Lorentz. Então, aqui, na primeira equação, eu tenho o índice de Lorentz mi. Depois, tenho dois índices de Lorentz antissimétricos. Depois, eu tenho três índices de Lorentz antissimétricos. E depois, eu tenho 4 índices de Lorentz antissimétricos. E como estou em 4 dimensões, não existe um objeto com número de índice de Lorentz 5 completamente antissimétricos. Então, a última equação é diferente das outras. Esta equação aqui, esta equação, a variação de S do polinômio ômega 1, 4 é uma derivada total. De ômega 2, 3, uma derivada total com uma certa antissimetrização. A mesma coisa com ômega 3, 2, derivada total, antissimetrização. Ômega 4, 1, 4 é o número de gosto, 1 é a dimensão. E aqui vai ter a derivada total de um objeto de dimensão 0 com número de gosto 5. E completamente antissimétrico em mini rho sigma. Então, é claro que aqui, uma vez que eu cheguei num objeto completamente antissimétrico nos índices de Lorentz, como estou trabalhando em dimensão 4, não posso fazer mais nada, porque não existe um objeto completamente antissimétrico com índice de Lorentz, com um número maior de 4 de índice de Lorentz. Então, a última equação é um problema de cohomologia local, porque ômega 5 é um polinômio. Ômega 5, 0 é um polinômio local de dimensão 5 com número de gosto 5. Como não tenho uma derivada total, isso aqui é um problema de cohomologia não integrada. Esse é um problema de cohomologia integrada, ou chamado também de cohomologia módulo D, justamente módulo uma derivada total. Este aqui é um problema de natureza diferente, um problema de cohomologia local, porque ômega 5 depende do ponto do espaço-tempo, então S atua localmente. Então, um problema de cohomologia local no setor dos polinômios de dimensão 0 com número de gosto 5. Então, é possível mostrar, isso eu vou me debruçar bastante nas próximas aulas, dando
uma visão geral do que conhecemos sobre a cohomologia local do operador de BRST no espaço dos polinômios locais, né? Com número arbitrário de número de Gust, enfim, o que se conhece da cohomologia local de S. E, em particular, neste caso aqui, é possível dizer que esta equação aqui possui uma solução não trivial, né? Ou seja, existe um polinômio de dimensão 0 e de número de Gust 5, né? Que é solução desta equação aqui e que é cohomologicamente não trivial. Vamos ver o que isto significa. De fato, isso é um pouquinho o que eu estava comentando antes. Isso é um problema de cohomologia local. E este objeto aqui tem número de Gust 5, dimensão 0, e existe uma solução não trivial, né? E a solução é dada por esta expressão aqui. Então, o primeiro termo é muito fácil de entender, porque o epsilon mini rho sigma é o único objeto completamente antissimétrico em 4 índices de Lorentz. Então, aqui aparece o epsilon mini rho sigma, e vocês podem entender que implicitamente aqui aparecem os férmions, porque os férmions foram introduzidos via gama 5, é o gama 5 que dá origem a este termo aqui. Então, este termo aqui, é possível escrever este termo justamente porque partimos de uma ação que tem embutido o epsilon mini rho sigma via o gama 5. E depois tem o famoso tensor completamente simétrico DABC. Isso também é devido à presença dos férmions. Então, vocês podem ver como os férmions estão presentes de uma forma explícita, não através da presença dos campos psi-psi barrado, mas através da natureza deles, ou seja, temos férmions quirais, e da representação em que eles foram colocados, que possui um tensor completamente simétrico de ABC. E aqui eu tenho o produto de duas funções de estrutura, só que essa combinação aqui é muito bem pensada, é muito bem articulada, ela não é nula. E aqui eu tenho justamente 5 Gust, né? O primeiro Gust se contrai com o índice A, e depois eu tenho os dois Gusts MN se contraem com MN, os dois Gusts se contraem com PQ. Obviamente vocês podem observar que este produto aqui é simétrico na troca de BC, porque eu posso trocar os dois pares. Quando eu troco os dois pares, não há nenhuma mudança de sinal, portanto, esse objeto aqui é automaticamente simétrico e, então, se contrai da forma correta com as propriedades de simetria do DABC. Então, esta expressão aqui é altamente não trivial, ela tem um sentido geométrico bem bonito, como a gente vai ver nas próximas aulas, em que as equações de descida serão colocadas de uma maneira geométrica mais elegante, em termos de formas diferenciais. Temos as identidades de Bianchi, as famosas fórmulas de homotopia, e aí vem toda a natureza geométrica do operador de BRS, que é um capítulo belíssimo, é um capítulo para quem tem um gosto, digamos, matemático refinado, é realmente algo de muito bonito. Então, podemos assim verificar que existe esta solução aqui, né? E ômega 5 de 0 não pode ser escrito como a variação de BRST de um objeto com dimensão 0 e número de Gust 4. Não pode, vocês podem, eu deixo isso para vocês verificarem. Como não tem nenhum índice de cor aqui só podem aparecer 4 Gust,
Então, a saturação com os índices de cor dá origem a um objeto nulo. Então, não pode, não é possível escrever ômega 5 de zero escrevendo ele como S de alguma coisa. Ou seja, ômega 5 de zero, esta expressão aqui, é um elemento da cohomologia não trivial. É um polinômio, o quinto polinômio nos gostos. De fato, como veremos nas próximas aulas, o traço de um número ímpar de polinômios de Ghost, por exemplo, C ao cubo, C5, C7, C9, C11, todos estes polinômios são elementos da cohomologia de BRST, têm uma ligação muito profunda com as anomalias. Por exemplo, C5 tem uma ligação com a anomalia que veremos agora de Adler-Bardeen. C ao cubo tem uma ligação com o termo de Chern-Simons e, portanto, com a anomalia ABJ, no caso não abeliano, de anomalia de Adler-Bardeen-Jakiv. Depois tem C7, que tem uma ligação com a forma de Chern-Simons em 7 dimensões, e C9 com a forma de Chern-Simons em 9 dimensões, e por aí vai. Então, são objetos assim, extremamente assim, ricos, extremamente delicados, e que a gente vai descobrir. Eu vou me focar, por exemplo, no polinômio ômega 5 e no outro polinômio ômega 3, que seria FABC, CACBCC. Também este é o polinômio mais simples, que a gente chama de C ao cubo, que não pode ser escrito como S de nada e que, de fato, está diretamente relacionado com a forma de Chern-Simons e, portanto, com a anomalia ABJ. Então, tem toda uma riqueza assim, matemática, geométrica, cohomológica por trás dos famosos polinômios de Ghost, que tem um número ímpar de Ghost, C5, C ao cubo, C7, C9 e por aí vai. Isso a gente vai ver detalhadamente nas próximas aulas, mas assim, vamos sublinhar que ômega 5 de zero é uma solução não trivial desta equação aqui, e que ela não pode ser escrita como S de nada. Então, uma vez que a gente resolveu a última equação, e uma vez que a gente viu que tem uma solução não trivial da última equação, agora temos que subir. Temos que subir todas as outras, né? Ou seja, temos que voltar atrás e chegar a esta equação aqui. E isso também é um procedimento a subida, né? Ou seja, estas equações são chamadas de equação de descida porque a gente desce, né? Do polinômio ômega 1,4 desce ao polinômio ômega 0,5. Analisa a cohomologia aqui e depois tem que subir de novo. Então, tem que descer, tem que subir. Então, mas isso tudo tem uma maneira muito elegante, muito geométrica, utilizando uma fórmula de homotopia conhecida como a famosa fórmula russa. E isso tudo eu vou mostrar um pouquinho nas próximas aulas, porque são coisas bem bonitas, muito geometricamente muito bem formuladas e tem uma riqueza de detalhes em tudo isso enorme. E isso diz respeito, digamos, a esse grande universo que é representado pelas anomalias, pelo caráter topológico que elas carregam, por todas essas informações geométricas e que com que podemos assim caracterizá-las, né? Então, como se faz a subida? A gente vai ver nas próximas aulas, né? Eventualmente a subida pode se fazer
Enfim, tem uma famosa fórmula, uma fórmula de homotopia chamada de fórmula russa, e, e aqui eu, digamos, queria mencionar também um trabalhinho que eu fiz, assim, quando era pós-doc na Universidade de Genebra e trabalhava com Olivier. Então, eu fiquei, assim, trabalhando muito também sobre as equações de descida, sobre essas propriedades geométricas, porque são muito bonitas, então elas chamam muita atenção, tem trabalhos bem bonitos. Então, me ocorreu também uma ideia de... me ocorreu a seguinte ideia: se a gente desce, por exemplo, tem um prédio, a gente chama o elevador e desce, né? Mas o elevador pode ser também usado para subir, né? Então, consegui escrever um operador que pode ser chamado de elevador, né? Então eu vou, assim, quando a gente for analisar a fórmula de homotopia, de repente eu mando para vocês esse trabalho em que é desenvolvido o chamado elevador. E aí você chama o elevador tanto para descer, depois volta para subir. Enfim, são equações bem bonitas, assim, que tem um conteúdo geométrico muito grande. Então, mas nesta aula o nosso foco é chegar um pouquinho a esta expressão aqui. Então agora sabemos que a última equação das equações de descida tem uma solução não trivial, agora temos que subir, e esta solução não trivial aqui se propaga em todos os outros níveis, né? Então, fazendo a subida, né? Ou seja, via fórmula russa, via elevador, enfim, chegamos à famosa anomalia de Adler-Bardeen, ou seja, fazendo a subida, né, chegamos a ter uma solução não trivial para ômega 4, depois a gente faz a integral, o que sobra é a chamada anomalia de Adler-Bardeen, no setor de Gauge ou de Slavnov-Taylor. Então, esta expressão aqui é o resultado da subida, né? E aqui, esta expressão aqui, a expressão 9, é a famosa anomalia de Adler-Bardeen, anomalia chamada de consistente, porque justamente ela obedece à condição de consistência de Wessels-Zumino, que é reescrita na linguagem BRST, e essa anomalia, como vocês podem ver, tem dimensão 4, aqui tem uma derivada, dimensão 1, 2, 3 e 4, e aqui aparece o tensor completamente antissimétrico epsilon mínus ou sigma, aqui o tensor completamente simétrico, como eu já frisei nessas duas quantidades aqui, obviamente estas duas quantidades vêm dos férmions, mesmo que eles não estejam presentes como campos na expressão explícita da anomalia, mas eles estão presentes aqui dentro, né? Neste famoso coeficiente aqui, isso é um coeficiente arbitrário que depois a gente vai ter que analisar em termos de diagrama de Feynman, o que veremos na próxima aula. Então, esse coeficiente aqui pode ser calculado em termos de diagrama de Feynman, e aqui vão aparecer diagramas triangulares com loop fermiônicos, onde vamos ter projetores, né? Em cada vértice vamos ter um projetor quiral. Então, tenho a matriz epsilon, tenho o tensor epsilon, vamos ter o traço simetrizado por causa de um jogo de projetores, índice de cores, portanto, surge o DABC. Então, esta é a famosa anomalia de Adler-Bardeen no setor de Gauge. Aqui tem um objeto DABCD. Isso aqui é um objeto que tem 4 índices de cor, é um objeto muito particular, né? Vocês os encontram, isso é muito bem conhecido no estudo dos grupos de Lie,
que possuem, das representações dos grupos de Lie, que possuem um tensor completamente simétrico, DABC. Então, esta é a anomalia de Adler-Bardeen. Ela tem número de Gauss 1, tem dimensão 4, tem o tensor epsilon mini rho sigma, DABC, o DABC aparece também aqui, e obviamente esta expressão aqui também não pode ser escrita de jeito nenhum como sendo S de alguma coisa, então não pode ser reabsorvida, né? E esta propriedade aqui obviamente segue do fato que o polinômio ômega 5 não pode ser escrito também como S de nada. Isso se propaga à medida que a gente for subir nas equações de descida e chega até a primeira. Então essa é a famosa anomalia de Adler-Bardeen. Ela não pode ser escrita como S de nada, ou seja, é uma verdadeira obstrução à identidade de Slavnov-Taylor, portanto representa uma quebra, ou seja, a identidade de Slavnov-Taylor não pode ser implementada a um nível quântico se essa anomalia for confirmada. Ainda falta analisar o coeficiente R e desta anomalia. Aqui temos assim muita coisa para dizer, tem o famoso teorema de Adler-Bardeen, enfim, isso é um capítulo belíssimo, digamos assim, muito rico de informações, de aplicações físicas, inclusive no modelo padrão, como eu vou mostrar nas próximas aulas. Então, por enquanto, é o nosso primeiro encontro com uma anomalia, digamos, perigosa, porque esta anomalia vai destruir a implementação ao nível quântico da identidade de Slavnov-Taylor, então isso vai ter toda uma grande repercussão a nível de unitariedade, não vai ter mais o cancelamento entre os graus de liberdade não físicos, e, portanto, isso vai quebrar completamente a teoria vai se tornar completamente inconsistente. Então, o problema de o que é possível fazer neste caso é um problema que tem uma discussão muito grande, que eu vou abordar nas próximas aulas, em doses homeopáticas, mas, assim, por enquanto, temos a identidade de Slavnov-Taylor, ela em princípio, não pode ser estendida ao nível quântico por causa da anomalia de Adler-Bardeen no setor de calibre. Esta anomalia, anomalia consistente, chamada de consistente porque ela obedece à condição de consistência de Wessels-Zumino, traslada num problema de cohomologia para o operador de BRST, é uma solução não trivial, então isso significa que eu posso mudar o procedimento de renormalização à vontade, mas nunca vou me livrar desta anomalia. Isto não é algo que depende do procedimento de renormalização, é algo que estará sempre lá, independentemente de uma escolha do procedimento de renormalização. De fato, é muito simples de entender também. Adimensional também vai ter problemas aqui, porque eu tenho gama 5, então tenho epsilon, tem toda a discussão que nós já vimos na dimensional quando tem epsilon e gama 5, né? Então, é algo intrínseco, é algo que é uma verdadeira obstrução. A teoria simplesmente ela não pode a identidade de Slavnov-Taylor não pode ser formulada a um nível quântico, então isso acarreta assim, uma série de consequências muito graves a nível de unitariedades, enfim, a teoria, digamos, caso haja uma anomalia de Adler-Bardeen no setor de calibre, é um problema e tanto. Então, tendo apresentado essa anomalia e tendo feito todos os comentários a respeito das equações de descida e de como isso será desenvolvido nas próximas aulas, eu finalizaria com algumas observações.
Então, a primeira é o que já mencionei, né? E se a gente, assim, embutir dentro da ação de partida o tensor completamente simétrico de ABC via a representação fermiônica e a matriz gama 5 via quiralidade dos espinores, a identidade de Slavnov-Taylor, em princípio, não pode ser estendida ao nível quântico por causa da presença da anomalia de Adler-Bardeen, né? E justamente a anomalia de Adler-Bardeen contém dois ingredientes importantes, né? Tem o tensor DABC completamente simétrico e tem o tensor epsilon mínimo sigma completamente antissimétrico. Então, isso já vai ser uma pista muito importante para a gente poder tentar evitar essa anomalia. Obviamente, se eu não tenho como fabricar um tensor epsilon mínimo sigma, não vou ter como escrever isso. Então, se eu não tiver férmions quirais, por exemplo, já isso aqui não vai ter, porque não tenho epsilon mínimo sigma. Outra possibilidade é escolher a representação fermiônica de tal forma que eu não tenho o tensor simétrico. Então, tem já algumas possibilidades aqui. Mas tudo isso tem que ser também relacionado a esse famoso coeficiente R que a gente vai estudar. Eu vou antecipar também um resultado belíssimo de Adler-Bardeen, é um teorema de não renormalização que eles estabeleceram para esta anomalia, o famoso teorema de não renormalização de Adler-Bardeen da anomalia de calibre, que está que depois assim ele foi entendido em termos das equações de de Sider. É muito simples de entender o teorema de Adler-Bardeen quando se trabalha com o polinômio de Ghost, com o número de Ghost 5, como a gente vai ver. E a mesma coisa acontece com a anomalia 1, porque o polinômio de Ghost se é o cubo. Isso são coisas muito, muito bem geometricamente, matematicamente, topologicamente muito bem formuladas. Então são coisas bem, bem bonitas. Tudo se encaixou de uma maneira, digamos, esplêndida mesmo. Então, essa é a segunda observação, que para ter uma anomalia, ao nível da identidade Slavnov-Taylor, preciso do tensor completamente simétrico de ABC, E de um epsilon mínimo sigma. E depois, assim, temos a observação sobre o coeficiente R. Esse coeficiente a gente ainda tem que analisar, porque aqui é arbitrário, é um coeficiente numérico, e temos que ver qual é a relação desse coeficiente como esse coeficiente está relacionado com o diagrama de Feynman, que tipo de diagrama de Feynman. Isso vamos ver detalhadamente na próxima aula. Então, tem a questão ainda do coeficiente R, aqui vai entrar o famoso teorema de Adler-Bardeen, e a última observação é que, obviamente, se a anomalia de Adler-Bardeen for confirmada, a existência dela for inevitável, então é um problema e tanto. Então, a pergunta resumindo, né, o que pode se fazer com relação à anomalia de Adler-Bardeen no setor de Slavnov-Taylor, no setor de calibre? Então, a resposta é: aguardem um pouquinho as próximas aulas em que a gente vai assim estudar isso de uma maneira mais geométrica. Vamos entender os famosos teoremas de não renormalização. E como veremos, o teorema de não renormalização de Adler-Bardeen tem aplicações físicas bem bonitas no modelo padrão. Será um teste, assim, é um teste de consistência do modelo padrão, é extremamente bonito. Realmente são coisas assim que assim amadureceram e foram formuladas de uma maneira tão bonita, tão elegante, que realmente é muito interessante assim estudar estes assuntos. Inclusive o mundo das anomalias abrange
assim, uma quantidade enorme de teorias, a partir, por exemplo, do tensor energia-momento, anomalias gravitacionais, enfim, é um capítulo lindíssimo mesmo, né? Então, eu queria terminar esta aula dando duas referências bastante interessantes. Deixa eu ver se eu acho aqui. A primeira referência é uma referência do Adel Bilal. Deixa eu ver se eu acho. Tem uma referência do Adel Bilal. Agora, vamos ver se a gente encontra. Tem duas referências que eu queria mostrar. Tem a primeira referência, essa primeira referência aqui. Essa é bem bonita. É um artigo do... é um artigo do... talvez eu já tenha mencionado esse artigo. É um artigo de três autores, o Loriano Bonora, o Roberto Soldati e Zalel. É um artigo muito recente que saiu em 2020, né? Julho de 2020. Aqui é um artigo de revisão bem bonito sobre todos os espinores, Dirac, Majorana, Weyl, em 4 dimensões. E aqui se encontra toda a discussão de várias anomalias, anomalia ABJ, anomalia 1 ABJ, também a anomalia de Adler-Bardeen. Deixa eu ver a anomalia. Aqui se encontra o cálculo da anomalia de Adler-Bardeen, utilizando a dimensional, na representação, com a prescrição de Veltman-Toft. E aqui se discute bem a presença do tensor DABC, aqui tem a presença do tensor DABC, como o tensor FABC, nessa particular combinação, são dois diagramas, tem também um diagrama cruzado, ele some e só vai sobrar o DABC. Então, esse é o primeiro artigo do Bonora, do Soldati e do Zalel. Depois, na parte final do artigo, tem toda a discussão das equações de descida, da relação, tem também a relação com a anomalia do traço do tensor energia-momento, enfim, um artigo bem bonito. Então, esse é um primeiro artigo que eu queria mencionar, e depois tem um outro artigo que eu selecionei, deixa eu ver se eu acho, um artigo do Adel Bilal, que também é um artigo bem didático. Aqui é o artigo do Adel Bilal. É uma série de lectures sobre as anomalias. É um artigo de 2008, também muito completo. Aqui, por exemplo, no capítulo 4, tem toda a discussão da anomalia de Slavnuk-Taylor. Depois, como se calcula a anomalia, os diagramas triangulares. E depois aqui tem também nesses capítulos 6 e 7, esses capítulos são também bem interessantes, porque tem a classificação de todos os grupos de Lie, das representações fermiônicas, que tem o famoso tensor DABC, incluindo o caso de grupos que são produtos de grupos, como por exemplo esse U2 vezes U1, que é parte do grupo do modelo padrão. Então, um artigo bem completo, bem bonito, muito rico, com muitas informações. No capítulo 8, por exemplo, no capítulo 9, no capítulo 10, tem também toda a discussão geométrica das anomalias,
as equações de descida, as fórmulas de homotopia, a relação matemática com o famoso teorema do índice. Depois tem a relação entre anomalias gravitacionais e anomalias axiais, enfim. E no capítulo 3 tem também um pouquinho aqui a anomalia ABJ, enfim, é um artigo que eu, junto com o artigo do Bonora, do Soltanti, é um artigo que eu recomendo muito para ter uma visão geral, digamos, das anomalias que aparecem nas teorias de calibre não abelianas e dos vários níveis de entendimento dessas anomalias, de toda a geometria, a topologia que está por trás de tudo isso. Esse é um capítulo realmente muito, muito bonito, né? Então, creio que é um excelente ponto para terminar a aula, e a partir da próxima aula a gente vai entrar no teorema de Adler-Bardeen, vamos ver os diagramas que contribuem ao famoso coeficiente R, vamos entender como a gente pode utilizar essas anomalias, inclusive para ter um teste altamente não trivial da teoria, como essas anomalias podem ser canceladas, e isso é um capítulo... Realmente, esse teorema de Adler-Bardeen para anomalia de calibre é algo, digamos, fantástico mesmo. É muito, muito bonito. Eu realmente tive muito... foi um capítulo que, enfim, de uma certa forma você não se cansa de ler, de aprender, porque é realmente muito, muito bonito. Então, na próxima aula vamos ver um pouquinho o teorema de Adler-Bardeen, os diagramas que contribuem. Depois, na outra aula, vamos ver os aspectos geométricos das equações de descida, cohomologia, fórmula russa, e por aí vai. Então, acho que é um ótimo ponto para parar. Eu agradeço a todos. Então, até a próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.